Acompanham no programa Vivendo a Palavra de Deus. Bem-vindos para mais este encontro, para juntos meditarmos o Evangelho para este quarto domingo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham nesta hora da meditação do Evangelho do quarto domingo da Páscoa. Hoje ouvimos este trecho do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 ao 10, em que Jesus se apresenta a nós como o bom pastor, como a porta pela qual somos conduzidos à verdadeira vida. Meu irmão, minha irmã, é muito importante recordar neste final de semana desta alegria de termos um Senhor que é nosso Salvador, que doou sua vida pela nossa salvação e, tendo se doado para nos salvar, é, portanto, aquele que devemos identificar sua voz, conhecê-lo. Aquele que doa sua vida por nós é o verdadeiro e bom pastor. Jesus, ao doar sua vida por nós, meus irmãos e irmãs, torna cada um de nós aptos a seguir o seu caminho, a procurar sempre encontrar na vida, na sua jornada, a força e o alimento de que necessita. Me chama muito a atenção nesse Evangelho exatamente perceber esse aspecto tão bonito. Jesus lembra que as ovelhas escutam a voz do pastor, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Vejam, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Por que será que as ovelhas reconhecem a voz do pastor? As ovelhas reconhecem a voz do pastor porque sabem que o pastor não as deixa sozinhas, porque sabe que o pastor cuida de cada uma delas, porque sabe que o pastor não as abandona. Pelo contrário, o pastor, de fato, ocupa um lugar importante na vida das ovelhas, enquanto guarda as ovelhas, enquanto quer preservá-las de todos os perigos, de todos os males, enquanto, inclusive, assume sobre si os riscos para preservar e cuidar das ovelhas. Esta imagem que associa o bom pastor à porta nos ajuda a relembrar um aspecto do contexto histórico daquela região nômade na qual vivia Jesus, muito comum na vida dos pastores, e que também nos ajuda a entender tanto essa dimensão do pastor quanto a dimensão da porta que aqui se identificam neste Evangelho com Jesus Cristo. No passado, meus irmãos,
o pastor que cuidava das ovelhas, que guiava as ovelhas pelos caminhos, pelas pastagens, procurando por verdes pastagens, como o salmo de hoje nos recorda. O pastor normalmente, durante o período ali da noite, antes do anoitecer, chamava todas as ovelhas para o redil, para o curral, e ele mesmo se colocava à porta daquele redil, onde não havia de fato uma porta física. O próprio pastor ali se colocava naquele espaço para proteger as ovelhas que mantinha no redil, no sentido de que se alguma ameaça viesse encontrar aquelas ovelhas, ele, o pastor, seria o primeiro a enfrentar aquela ameaça para proteger as ovelhas. Por isso Jesus diz: eu sou o bom pastor, e diz também: eu sou a porta, porque Jesus de fato se coloca à porta, no sentido de nos proteger de todas as ameaças. E esse é, aliás, o desejo de Jesus, o propósito de Jesus. Ele veio a esse mundo assumir a nossa humanidade para nos proteger, nos defender da ameaça, do mal, da perdição que nos sobreveio por causa do pecado. Assumiu sobre si as nossas culpas, doou a sua vida pela nossa salvação, para nos dar a possibilidade de viver uma verdadeira vida, de viver uma vida plena. Jesus é o bom pastor. Jesus é a porta. Aliás, no mundo árabe, a expressão bab, porta, era também utilizada para traduzir a imagem do pastor, porque o pastor é como aquele sábio que pode transmitir o ensinamento, que pode transmitir a sua sabedoria. E aqueles que bebem de sua sabedoria passam a viver uma vida sábia. Nesse sentido, Bab, sábio, se identifica também com este pastor, aqueles que podem transmitir a sua sabedoria. Jesus é, por excelência, o bom pastor, o sábio, que pode nos transmitir a sua sabedoria e assim nos permitir viver uma vida verdadeira. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha neste momento, eu gostaria de contar uma breve história que eu acredito que nos ajuda muito a compreender esse evangelho e o significado profundo desta palavra. Quando residia lá na Salsa, uma comunidade rural de onde eu vim, pertence ao município de Caranaíba, lá na minha comunidade, ainda na infância, a minha casa era uma casa muito próxima da casa da minha avó, e um dia, indo à casa da minha avó, Maria José, de Paula, a gente conhecia como Zezé, vovó Zezé, ela me pediu que chamasse o gado para ela, para que ela pudesse alimentar o gado com o sal. Eu me recordo que, como na roça se faz, o grito para chamar o gado, eu comecei então a gritar, chamando pelo gado. Sempre conto essa história, às vezes nas homilias, na meditação. Na roça, não sei como é que vocês se recordam disso, mas normalmente na zona rural, quando vamos chamar pelo gado, a gente tem uma expressão, A gente diz tchô, tchô. E eu então iniciei aquele processo de gritar e chamar pelo gado, repetindo essas palavras, emitindo esse som que normalmente as pessoas utilizam para chamar o gado. Tchô, tchô. E eu me recordo bem que o gado, todas aquelas vacas levantavam a cabeça de uma maneira assim, como se deixando claro que estavam ouvindo o som do chamado, levantavam a cabeça, mas voltavam a pastar como se nada tivesse acontecendo. Fiz isso então por algumas vezes, umas 3 vezes, repetindo o grito, elas levantavam a cabeça e de novo abaixavam, voltando a pastar. Aquilo me provocou um incômodo, tinha chegado à conclusão de que eu deveria então subir por aquelas pastagens e ir até onde estava o gado.
Quando então estava abrindo, a porteira para ir ao encontro do gado e trazê-lo para a minha avó, ela me olhou pela janela, minha avó, me recordo bem dessa imagem, me olhou pela janela, deu um sorriso, um tom assim irônico e de uma única vez gritou em voz alta e firme: "Tchô!" Eu me recordo que aquilo me impressionou muito. Num único grito, todas aquelas vacas, todo aquele gado desceu apressadamente até a casa da minha avó, ali ao curral, onde então ela pôde alimentar todas aquelas vacas, todo aquele gado com o sal que para ela tinha preparado. Na hora fiquei um pouco incomodado, ainda na minha infância, porque eu tinha chamado e aquele gado não tinha me ouvido. Entretanto, a minha avó, num único grito, chamou por uma só vez e todas aquelas vacas desceram imediatamente. Eu cheguei a uma conclusão. A minha avó passou a vida ali, dedicando parte dessa sua vida para alimentar aquele gado. Ela gastava tempo todos os dias, gastava sua energia e fazia aquilo com tanto zelo e cuidado. Ela se dedicava, de fato, a cuidar daquele gado, alimentava aquele gado. Era, portanto, de se esperar que aquele gado reconhecesse a sua voz, o som de sua voz, porque era ela quem alimentava aquele gado. O bom pastor alimenta as suas ovelhas. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E por isso, é claro, o bom pastor é reconhecido pelas suas ovelhas, porque as suas ovelhas veem nele aquele que lhes dá a vida, que lhes dá o alimento. Utilizo-me, portanto, dessa imagem da minha avó, da minha infância, para lhes dizer que Jesus, ao se apresentar para nós como o bom pastor e como a porta pela qual todos nós devemos passar, Ele está nos convidando a viver uma vida segura, a viver uma vida plena na sua presença. É preciso, de fato, buscar ouvir o som, a voz do bom pastor. O mundo nos apresenta muitas vozes. São muitas vozes que nos chamam. São muitos gritos que ecoam em nossos ouvidos, em nosso coração, como que nos interpelando a seguir. Entretanto, lembremos-nos que só Jesus deu a vida por nós, que só Jesus entregou sua vida pela nossa salvação e se dá a nós como alimento em cada Eucaristia, na sua palavra que ouvimos, na Eucaristia que partilhamos. Portanto, meu irmão e minha irmã, vamos acostumar o nosso ouvido, o nosso coração a essa sinfonia, a esse som da voz do bom pastor, para que sempre, quando ele nos chamar, ouçamos a sua voz e nos disponhamos a seguir os seus passos. E se assim o fizermos, nós sabemos, viveremos uma vida nova, porque Jesus veio para que todos tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Quem segue o bom pastor não se arrepende, encontra vida, encontra sentido para a própria vida e se torna também, na vida dos irmãos, instrumento de Deus, instrumento para que o outro também possa experimentar este mesmo amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus desça e permaneça sobre vós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.